Olá! Agora nesta aula eu vou ensinar a vocês, explicar a vocês sobre planos de corte, como achar as medidas de módulos de cozinha. Aqui eu fiz um projetinho simulando uma cozinha. Gente, ó, tá vendo? Vocês estão vendo esse projeto? Lembrando, isto daqui é o que é o ideal, né? É um projeto como esse e até melhor. É o ideal para apresentar a um cliente, caso vocês façam o curso para vender móveis, usem este treinamento para negócios. Mas mais para frente nós temos aulas como fazer um projeto como esse. Temos as aulas explicando como fazer os projetos no software, blá, blá, blá. Então, todo cliente, quando vai pedir um móvel planejado, ele gosta de ver assim, como que vai ficar o móvel na casa dele, o modelo e tal. Tá, então vamos à aula aqui do plano de corte. Aqui é um gabinete, que a gente chama de gabinete, né, para pia. Vocês podem chamar um módulo para pia. Aqui é um módulo superior, acima da geladeira, que é bom sempre, né, ser mais profundo. Aqui, por exemplo, vou deixar com 600 mm de profundidade, porque se este móvel aqui for recuado como esses superiores aqui, ele vai ficar muito para trás lá da parede, então vai ficar difícil o acesso, porque como a geladeira é muito profunda, vai ficar difícil o acesso ao móvel. Então a gente já faz ele mais profundo para que ele fique faceando aqui na parte da frente para facilitar o acesso ao móvel. E os demais aqui de cima são todos eles com 35 mm de profundidade, né? Eles são recuados. Só aqui do micro-ondas, que é a base, a gente faz 45 para que o micro-ondas se apoie melhor. Então vou mostrar aqui. Aqui tem as medidas básicas aqui, que é a profundidade, né? A profundidade aqui dos módulos inferiores, que são esses de baixo. Nós vamos fazer ele com 550. Aqui colocou 600, mas é 600 milímetros aqui a profundidade, gente. É da pedra, o total da pedra aqui. Então, automaticamente, quando a gente põe a pedra no gabinete, que é a pedra da pia, nós precisamos fazer também essa lateral da geladeira e a parte superior ali da geladeira com 600. Para que a pedra não sobre, né? Não fique aquele bico, que senão fica feio. Aquela ponta da pedra aqui sobrando. Então a gente faz também com 600. Então a profundidade total aqui vai ficar com 600. Sendo assim, a gente faz o gabinete com 550 mm de profundidade para ficar recuado. Para sobrar uma pingadeira na frente ali. A pedra fica mais para frente que o gabinete. A altura, 2.400 mm de altura do chão até a parte final aqui do planejado. Por quê? É uma altura boa para que os móveis superiores não fiquem muito altos, né? E que sobre aqui, ó, uma altura de 1.850 da geladeira. 1.850 é uma altura suficiente. 1.850 é uma altura suficiente para colocarmos quase todos os modelos de geladeira. Então tá, vamos aqui às explicações. E aqui, ó, eu simulei aqui como se fosse uma parede de 3 metros. Um cômodo de 3 metros de largura. Então vamos lá. Então, as informações básicas. Profundidade dos módulos superiores, 350 mm.
Superior de geladeira 600 mm. Espessura da estrutura e partes internas 15 mm. Espessuras das portas 18 mm. Espessura do fundo 6 mm. Profundidade módulo inferior 550 mm. Então a primeira coisa que nós devemos fazer para acharmos as medidas dos módulos, e isto vocês também devem fazer um rascunho com esta numeração. E este rascunho, as abreviaturas como laterais, prateleiras, portas, pode seguir as mesmas abreviaturas dos roupeiros. L, lateral, PR, prateleiras e assim por diante. E nesse rascunho vocês podem, no caso da cozinha, vocês vão colocar, por exemplo, 100 não, vamos colocar aqui, vamos por 550 milímetros vezes por 35, né? Então é 550 de comprimento por 35 de largura. Quantas peças? 3 peças. Por exemplo, vai ser L 550 vezes 35, quantidade 3 peças. Aí na frente vocês coloquem módulo 1. Vocês identifiquem de qual módulo que é essa peça, para quando chegar essas peças da loja, vocês possam identificar com facilidade as peças. Então tá. E aqui, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Estrutura, que eu chamo estrutura do gabinete. Aqui não sei se tá dando para vocês visualizarem. No gabinete tem uma régua que vai em cima, tanto aqui na frente como lá atrás, que serve tanto para apoiar a pedra quanto para travar as divisórias e laterais. Então, estas serão as réguas de estrutura do gabinete. Então, eu separei aqui por módulos, ó. Então, aqui, ó, o módulo 1, conforme está aqui, ó, módulo 1, 2, 3, 4 e 5. Separei. Então, é só seguir também aqui exatamente a fórmula aqui matemática para chegar às peças, a medida das peças. Então, aqui está o nome da peça, aqui como encontrar a medida, que é o caminho, né? A fórmula, a ciência matemática para encontrar as medidas, e aqui o plano de corte, sempre comprimento vezes largura. Então, o módulo 1 é muito simples, porque como é só uma caixa com 2 portas, então será. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui. Aqui tem um depurador. No caso, vocês chamam como um sugar, né? A altura ideal para esse sugar é de uns 1,80 m do chão. Como nós vamos fazer a cozinha toda planejado com 2,40 m, 2.400, então 1.800, né? Para 2.400, o que sobrar é o que a gente vai fazer aqui, o módulo. Não pode passar dos 2.400, senão vai desalinhar com os outros móveis. Lembrando que esses móveis são só simulações. Na aula prática mesmo, que eu vou estar ensinando como montar cada módulo, como parafusar na parede, instalações de porta, ferragens e etc.
Não será esta cozinha, eu vou montar uma outra cozinha. Aqui eu coloquei alguns módulos de uma cozinha um pouco mais simples para facilitar o aprendizado, porque através dessa ciência matemática vocês vão fazer qualquer outra cozinha. E também abaixo, lá no bônus, tem já vários projetos, vários módulos de cozinha já prontos, já com os planos de corte. Vocês podem também estar dando uma olhada, estudar lá os planos de corte para entender direitinho. E também, se preferir, montar sua cozinha pegando aqueles módulos, aquelas medidas. É só pegar a medida que caberá na sua cozinha e ir montando os módulos até dar a medida certa da sua cozinha, que você também montará uma cozinha completa. Então tá. Então aqui ó, para achar aqui as medidas é a largura total do módulo, né? Aqui, por exemplo, o teto é a largura total menos a espessura das laterais, porque o teto aqui vai ficar por dentro das laterais, para que os parafusos fiquem pelas laterais, parafusado daqui para lá, ó, pelas laterais daqui para dentro, que aí encostando um módulo no outro, os próprios módulos vão tampando os parafusos que ficarão externos do módulo. Então, esses são tetos. E a base é igualzinho o teto. Então aqui vocês vão seguindo aqui direitinho. Olha lá, altura total, tal. Vai seguindo, é a mesma coisa que o roupeiro. A única diferença aqui vai ser as portas. Então as portas. E o fundo também é o tamanho, é como se estivesse fazendo o fundo de uma gaveta, é o tamanho do módulo todo. Aqui nesse caso aqui, o módulo todo, a parte de trás, tanto na altura como na largura. Agora as portas. Nós temos sempre, não podem esquecer disso, as portas vocês têm que seguir pelo menos 2 milímetros de folgas aqui entre uma porta e outra, e mais 2 milímetros de folgas para as laterais aqui, ó. Aqui eu deixei 6 milímetros, 2 milímetros para cada lado, mais 2 aqui, porque se a gente quiser regular, deixar aqui um pouquinho mais aberto, né, ainda dá. Então vamos lá. As portas e a altura interna total, a altura interna do módulo, 470 mais 20 milímetros, porque aí a porta vai sobrepor a base aqui 10 milímetros e sobrepor o teto ali 10 milímetros. Então é a altura interna do módulo mais 20 milímetros. Essa é a altura da porta. Nesse caso aqui, a porta é com puxadores comuns, puxadores externos. Então não precisa descontar o perfil puxador. Então essa é a medida total da chapa a ser cortada. Agora, a largura da porta é a largura total do módulo menos folga, que é a folga para as portas de 6 milímetros. Que é 2, é que eu deixei 2 milímetros aqui da lateral, 2 milímetros do meio e 2 milímetros da outra lateral. Então, menos a folga da porta, 6 milímetros. Dividido por 2, porque são duas portas. E vai chegar a esta medida aqui. Pronto. Então, esse é o módulo 1. Agora o módulo 2 tem uma pequena diferença. Outra coisa que vocês não podem esquecer. Aqui tem como encontrar a medida, mas vamos lá. Tem a divisória também, que é a mesma coisa que o roupeiro, sendo que aqui o teto tem 15 milímetros e a base também tem 15 milímetros. Então, é a altura total menos 30 milímetros só.
que já vai ser a altura da divisória. E aqui divisórias, prateleiras, são todos na mesma profundidade, tudo com 35 milímetros. Então agora eu vou explicar. Aqui é a mesma coisa, vocês dividem o espaço, descontem as laterais de divisória e dividem o espaço por 3 para encontrar a medida dos espaços internos. E a prateleira, como todos os espaços, você dividiu por 3, então essa prateleira maior aqui, onde está em 2 portas, vai ser o espaço interno desse pequeno dividido por vezes 2, né? Você dividiu o espaço que sobrou por 3, depois vezes 2, a gente vai encontrar essa medida exata aqui de prateleira. Então agora está aqui as prateleiras maiores, estão aqui, ó, prateleiras maiores. São a largura total do módulo, que é esse módulo aqui, 1000 milímetros de largura, menos a espessura das laterais e divisória, menos 15 e 15 da outra lateral e menos 15 dessa divisória. Então é 3 vezes de 15 milímetros. Dividido por 3, por quê? É um espaço aqui que vai ser uma prateleirinha aqui numa portinha. Depois mais 2 espaços, que são 2 portas, mas são 2 espaços iguais. Então dividido por 3. Então já sabemos que essa porta, essa pequena aqui, ó, vai dar a mesma largura do que essa medida quando chegamos aqui dividindo por 3. Agora nós queremos da prateleira grande, então dividimos por 3. Agora vezes 2. Esse símbolo aqui, ó, essa estrelinha, vezes 2. Vezes 2. Pela profundidade do módulo superior, que é 350 milímetros. Então já achamos aqui que vai ser a pequena é 318 e a grande é 318 vezes 2, 636. Isso aqui é fácil. Agora, o fundo, nós podemos fazer o fundo inteiro, como não vai ficar muito grande o fundo, que é o módulo inteiro, ó, a altura do módulo pela largura total e altura total. Agora as portas. Essas portas aqui têm perfil puxador. Então, nós precisamos achar a altura total primeiro da porta, a altura interna do módulo, mais 20 milímetros, que vai ser para ela bater 10 milímetros aqui na base, 10 milímetros lá no teto. Agora menos o perfil puxador, 35 milímetros. Essa já vai ser a altura. Agora, a largura da porta vai ser a largura total do módulo, menos folga para as portas. Como este módulo são 3 portas, e nós colocamos as divisões com 3 portas iguais, é só pegar a largura total do módulo, descontar as folgas que vai ter entre portas e aqui uma folguinha pela lateral. Então será 2, 4 e aqui na lateral pode ser 1 milímetro de cada uma. Então 2, 4, 2 laterais, 6. Então 2, 4, 6. Então a largura total do módulo menos folga para as portas, 6 milímetros. Então nós vamos chegar aqui, ó, dividido por 3. Aí a gente já vai achar a largura de cada porta. Pronto. Então aqui ficou 855, né? Descontando o perfil puxador por 331 de largura aqui da porta. Então também não tem segredo. A única coisa que vocês precisam saber depois é sobre as dobradiças.
no caso aqui da divisória, que tem que dividir a divisória para bater esta porta e também esta porta que será colocada nessa divisória. Então, a dobradiça é diferente da porta do canto. Mas é uma coisa que eu vou explicar exatamente numa aula separada, explicar certinho e também na aula prática. Agora, nesta aula, temos que aprender só os planos de corte, como encontrar as medidas das peças de MDF para montar o móvel. Aqui é a mesma coisa, as medidas é só seguir este caminho, só tomar cuidado que a base aqui para o micro-ondas é um pouco mais profundo, né? Nós fazemos ela até com 400 dá, mas é bom deixar com 450 para não precisar encostar o micro-ondas muito perto da parede, né? Então a gente faz 450 para ficar bom. Então é só seguir também esses passos aqui certinho. Ok. Aqui ainda continua a mesma coisa. Aqui é bom a gente deixar uns 45, 450 milímetros de altura aqui, ó, o espaço interno do micro-ondas. A largura aqui do módulo de micro-ondas é bom sempre deixar com 600. Então aqui, ó, 600 menos as laterais deu 570, a parte interna. Que aí cabe todo o tamanho de micro-ondas. No resto é tudo igualzinho, ó. Tanto fundo, portas também, não pode esquecer de descontar o perfil puxador. Agora, isso aqui é uma lateral para geladeira. Lateral de geladeira, é aquilo que eu estava explicando. É sempre legal a gente colocar uma peça ao lado da geladeira, como se estivesse fazendo uma caixa para colocar a geladeira. Aqui tem uma parede, então nós colocamos uma lateral aqui do outro lado, ao lado da geladeira, para separar também o módulo superior da geladeira com os outros módulos, para não ficar um módulo de 600 e o outro com 350 encostado no outro. Senão vai parecer que é defeito, mas não é. Isso é o certo. A gente faz esse módulo em cima da geladeira mais profundo, aí a gente separa com uma lateral aqui, na mesma profundidade que a pedra da pia que será colocada, e o módulo também sendo na mesma profundidade que essa lateral. Então, como normalmente a pedra é 600, então a gente faz aqui a lateral com 600 e esse módulo também com 600 de profundidade. E aí essa adega, nós fazemos ela, a parte de baixo não precisa ser com 600, pode ser com 350 de profundidade, que é a profundidade da adega. Atrás dela a gente põe um fundo, né, para que a garrafa não vá até lá no fundo com 600, porque senão fica difícil o acesso para pegar a garrafa. Então, essa basezinha aqui da adega fica com 350 e os demais aqui normalmente com 600. Então é simples, então é só vocês seguirem toda esta ciência matemática e vocês vão ver, vão chegar certinho aqui nessas medidas. A adega é sempre bom vocês deixarem com 10, aqui 100 milímetros de altura, aqui o espaço interno aqui das garrafas. É uma altura excelente. E a altura aqui do chão até
aqui no espaço aqui livre para a geladeira, é sempre bom deixar 1850. Não se esqueçam disso. Aqui são as espessuras diferentes, né, que é no caso do fundo e as portas, vocês não podem esquecer também. Pronto, agora o gabinete. Este é um gabinete. Réguas, aqui ó, régua para estrutura do módulo. Que vai em cima, uma régua atrás e outra na frente. Engrossadas com 30 milímetros. Ela vai servir para travar as duas laterais e as divisórias. E também para batente das portas e apoio da pedra. E este sistema aqui de gaveteiro é o mesmo que a outra matemática de um roupeiro. Vocês vão ter que achar o tamanho, o espaço interno, né, para achar aqui a largura da caixa da gaveta, descontar a corrediça, que é os 27 milímetros, né, e mais a largura a espessura das duas laterais da gaveta. Aí nós já acharemos a contrafrente. E as laterais será de 500, como esse módulo tem 550, nós temos que deixar uma folga lá atrás, então terá que ser uma corrediça de 500. Então as laterais da gavetinha será de 500. E o ideal será vocês deixarem sempre assim, dessa forma, como vocês podem ver, todas as quatro partes estão na mesma largura, para ficar esteticamente mais bonito. E nunca se esquecer, ao medir uma cozinha, primeiro vocês têm que saber, na hora de fazer um módulo, um gabinete de pia, se a divisória aqui, ó, essas duas divisórias não vai pegar aqui na cuba. Então você sempre tem que fazer as divisórias fora da cuba. Então esta cuba aqui vai ficar bem aqui no centro. Então essas divisórias, pela medida, vai ficar livre da cuba. Então aqui está tudo ok. E aí, sabendo disso, é só vocês seguirem aqui essa teoria, a ciência matemática, vocês vão entender tudo direitinho e chegar nessas medidas. E esta pedra embaixo, que é o rodapé aqui do gabinete, eu sempre aconselho colocar em gabinete de pia. De banheiro não é necessário, mas em gabinete de cozinha, eu sempre aconselho fazer o rodapé aqui em pedra, né? Toda a frente do gabinete e a lateral, toda a parte que ficar visível, colocar pedra. Primeiro que o gabinete vai ficar apoiado na pedra e aí nunca vai ceder, né? Por causa de peso, disso e aquilo. Porque mesmo que ele fique mais bem parafusado possível na parede, com o tempo, as buchas do parafuso vão ceder e aí vai ter que estar regulando novamente o gabinete, reparafusando. Então é sempre bom colocar este rodapé de pedra no gabinete. E aí a altura, como a altura padrão de uma pia, é bom deixar com 900 de altura do chão. Então a gente faz o gabinete com 750 na altura, com 150 milímetros de altura de rodapé. Caso vocês queiram o rodapé mais baixinho, com 100 milímetros, então teremos que fazer o gabinete com 800 milímetros de altura, para que a pedra da pia fique com 900. E a altura dos módulos superiores
Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Esta altura do chão até aqui a parte inferior do módulo superior não pode ser menos do que 1.500 milímetros do chão até aqui, senão vai ficar muito baixo para a pessoa. O ideal mesmo é entre 1.500 e 1.600 milímetros. E o bom também, eu fiz um desenho assim só para explicar um pouco sobre a ciência matemática. Mas o bom mesmo é que este módulo do micro-ondas, né, fosse na mesma altura aqui que essas portas e o micro-ondas fosse abaixo, para que ele não fique muito alto. Senão uma criança, um adolescente, às vezes baixo, não vai ter muito acesso aqui, jeito para usar o micro-ondas. Então o ideal é que esse módulo seja até aqui, com mais o suporte do micro-ondas embaixo. É só uma dica. Então tá, gente, vamos lá continuar a nossa aula lá. Onde nós paramos? Ah tá, das portas aqui. Aqui sobre o gabinete. Está explicado, já é só vocês seguirem aqui exatamente aqui esses planos e depois na prática, na hora que eu estiver montando lá na prática, vocês vão entender tudo direitinho, para que serve, como funciona. Aí vocês vão vão ver a razão de cada medida, de cada peça. E no caso do gabinete aqui, gente, uma coisa que não posso deixar de falar, no caso desses gabinetes, módulos inferiores, é bom a gente fazer a base por baixo, a base embaixo e a divisória laterais ficar por cima da base, para que a gente parafuse de baixo para cima, assim sumindo o parafuso. Que aí não tem como enxergar o parafuso de baixo para cima, certo? Então é isso aí. E aí depois vai ser só montar e a cozinha ficará dessa forma aqui. Aqui, tá vendo? Sempre que vocês medirem uma cozinha, vocês têm que medir, saber exatamente a medida que está aqui a cuba. Vocês tirem a medida da ponta da parede aqui, ó, até o centro aqui do cano, onde está a saída aqui para a torneira. Saída do cano, porque ali é o centro da cuba. Aí vocês já tem uma ideia de tamanho de cuba, que é entre 50 e 60. Então é uns 30 para cá, 30 para lá. Não pode ter divisória. Então a divisória tem que ficar mais afastada para que a cuba não atrapalhe a instalação do gabinete. Então agora ficou simples, vocês estudem esses sistema matemático aí, as fórmulas, sigam o caminho lá para achar as medidas, para entender tudo direitinho. Temos também vários já projetinhos com planos de corte de vários modelos de módulos de cozinha, de gabinetes também, de roupeiros também. Então, lá já está tudo mastigadinho, é só pegar lá a medida que vocês desejarem e montar a cozinha. Já com plano de corte é só mudar lá a cor, a especificação de cores no MDF. Então agora eu vou explicar. Aqui foi no caso de módulos com portas de sobrepor, que são portas que batem por fora, né, da estrutura do móvel. Vou explicar agora como fazer um módulo tamponado, como chamamos. Módulo com as portas embutidas. Mas nós da marcenaria chamamos de módulos tamponados. Então, nos vemos lá na próxima aula.